Naquele canto isolado das montanhas de Montana, onde o silêncio não era apenas ausência de som, mas uma presença quase palpável, Michael buscava refúgio. Aos 35 anos, o ex-fuzileiro naval carregava no corpo a marca dos anos de serviço, músculos ainda definidos sob a pele marcada pelo tempo, fios prateados começando a surgir nas têmporas e olhos que, apesar de tudo, guardavam uma centelha de bondade. Vestia uma jaqueta de couro marrom, aberta sobre uma camisa xadrez desbotada, calças jeans gastas e botas resistentes, como se cada peça de roupa fosse uma armadura contra os fantasmas que o perseguiam desde os desertos distantes. A cabana, herança do avô David, erguia-se entre pinheiros imponentes, feita de toras escuras e envelhecidas pelo tempo. Para Michael, era apenas um abrigo, um lugar onde o vento sussurrava entre os galhos e o fogo crepitava na lareira de pedra. Não sabia que, anos antes, aquele mesmo refúgio havia sido um porto seguro para outro ser, um pastor alemão chamado Tom, que ali estivera ao lado de seu dono, um velho amigo de David. Para ele, era apenas um esconderijo, um ponto no mapa onde podia tentar esquecer. O inverno castigava a região com uma ferocidade implacável. A neve acumulava-se em camadas espessas, dobrando os galhos das árvores sob seu peso, transformando a paisagem em um manto branco e silencioso. Os dias seguiam uma rotina simples: cortar lenha, verificar as armadilhas, manter a cabana em ordem e encarar as chamas, na esperança de que o calor apagasse as lembranças que o assombravam durante a noite. Viera para esquecer, para deixar que o silêncio curasse as feridas invisíveis. Não esperava que algo o interrompesse. A tempestade chegou no fim da tarde, primeiro como um murmúrio, depois como um rugido. O céu escureceu, assumindo tons arroxeados, e o vento uivava pelo vale como um predador faminto. A neve caía em rajadas violentas, obliterando o mundo além da janela. Michael reforçou as venezianas, alimentou o fogo e acomodou-se na poltrona gasta do avô, sentindo a cabana resistir ao ataque da nevasca. Fechou os olhos, deixando que o caos da tempestade abafasse os ecos em sua mente. Foi no meio da noite que ouviu um arranhar fraco, quase imperceptível, na porta de carvalho maciço. No início, pensou ser um galho batendo contra a madeira, um truque do vento. Mas o som voltou, mais fraco, acompanhado de um gemido baixo, quase engolido pela ventania. Era um ser vivo, e a adrenalina, aquela velha conhecida, percorreu seu corpo. Empunhou o atiçador de ferro da lareira e moveu-se com a precisão de quem já estivera em situações de perigo. Quem, ou o que, poderia estar lá fora, em meio àquela fúria? Aproximou-se da porta e escutou. O arranhar havia cessado, mas a presença do outro lado era quase tangível, uma vida se esvaindo no frio. Respirou fundo e soltou a tranca, abrindo a porta apenas o suficiente para espiar. Uma lufada de vento e neve invadiu a cabana, e ali, caído na soleira, estava um cão. Um pastor alemão magnífico, de pelagem espessa e mesclada de cinza e branco, agora encharcada de gelo e sangue. O animal mal respirava, o corpo afundado na neve recente, os músculos poderosos inertes, como se tivesse lutado contra algo muito maior do que a tempestade. Sem hesitar, Michael escancarou a porta. O cão ergueu a cabeça por um instante, os olhos inteligentes encontrando os seus antes que as forças o abandonassem. Era Tom, um sobrevivente guiado por uma lembrança distante de segurança, um instinto que o trouxera até ali, ao único lugar que conhecia como refúgio. Chegará ao limite. O treinamento militar assumiu o controle. Ajoelhou-se na neve, passando as mãos com cuidado pelo corpo do animal, procurando a origem do sangue. Encontrou um corte profundo no flanco e outras feridas irregulares, que não pareciam acidentais. Alguém, ou algo, havia feito aquilo. Calma, garoto. Você está seguro agora, murmurou, a voz rouca pelo desuso. Com cuidado, ergueu o cão nos braços, surpreso com o peso, e o carregou para dentro, fechando a porta com um chute para barrar a tempestade. Deitou-o sobre a pele de urso estendida diante da lareira, onde o calor das chamas começou a derreter o gelo que cobria seu pelo. Pegou o antigo kit de primeiros socorros militar, cujos instrumentos lhe eram tão familiares. Trabalhou com eficiência, limpando as feridas, aplicando antisséptico e suturando os cortes mais graves. O cão permanecia inconsciente, a respiração fraca, mas constante.
Enquanto cuidava dele, Michael sentiu uma conexão estranha com aquele animal corajoso, uma compreensão mútua de sobrevivência, de resistência em um mundo que se tornará hostil. O silêncio da cabana não era mais vazio. Agora, ecoava o ritmo tranquilo de duas almas, uma salvando a outra, unidas pela fúria da tempestade. Quando o amanhecer chegou, a nevasca havia se esgotado, deixando para trás um cenário de brancura imaculada sob um sol radiante. Michael acordou na poltrona, o pescoço rígido, as brasas ainda brilhando na lareira. Seu primeiro pensamento foi para o cão. Olhou para a pele de urso e encontrou dois olhos âmbar atentos, observando. Tom estava acordado. Não se movera do lugar, mas sua postura era diferente. Havia uma vigilância em seu olhar, uma dignidade silenciosa que desafiava o sofrimento que suportara. Não era apenas um animal forte, era um ser de uma resistência admirável. Michael levantou-se devagar, evitando qualquer movimento brusco que pudesse assustá-lo. "E aí, rapaz?", disse em voz baixa. "Bem-vindo de volta." As orelhas de Tom se moveram levemente. Da floresta imóvel sob o céu cinzento. Nenhum movimento, nenhum som além do vento cortando os galhos nus. Ainda assim, Tom permanecia ali, como se algo além daquela paisagem o chamasse. Michael pousou a mão no dorso do cão, sentindo a tensão sobre os dedos. "O que foi, rapaz?", murmurou, mais para si mesmo do que para o animal. Não era medo. Era algo mais profundo, uma inquietação que parecia vir de dentro, como se Tom carregasse uma lembrança que não conseguia deixar para trás. Os dias seguintes confirmaram que não se tratava de um devaneio passageiro. Sempre que o vento mudava de direção, trazendo consigo o cheiro úmido da neve derretendo ou o aroma resinoso dos pinheiros, Tom se postava diante da janela, as narinas dilatadas, os músculos retesados. Às vezes, um rosnado baixo escapava de sua garganta, não dirigido a Michael, mas a algo invisível além das árvores. Era como se o cão estivesse dividido entre dois mundos, o calor da cabana, a segurança da presença humana, e o chamado insistente da floresta, um eco do que havia vivido antes. Michael começou a observar os padrões. Tom reagia com mais intensidade nos dias em que o vento soprava do leste, de onde a tempestade havia chegado. Seria possível que algo, ou alguém, ainda estivesse lá fora? A ideia o incomodava, não por si mesmo, mas pelo que poderia significar para o animal. Ele se lembrava das marcas de corda nas patas de Tom, da precisão daquela ferida no flanco. Não eram acidentes. Eram sinais de uma crueldade deliberada, e crueldade raramente era um ato isolado. Uma tarde, enquanto alimentava o fogo, Michael notou que Tom havia sumido. Não estava ao lado da lareira, nem deitado no canto que havia escolhido como seu. O silêncio na cabana pareceu subitamente mais denso. Ele se levantou, chamando pelo nome do cão em voz baixa. Nada. Então, ouviu o som abafado de patas na neve, vindo de fora. A porta estava entreaberta. Michael a abriu devagar, esperando encontrar Tom farejando a varanda ou observando o horizonte. Em vez disso, viu-o parado a alguns metros da cabana, as patas afundadas na neve até os jarretes. O corpo inteiro do cão estava virado para a floresta, a cabeça erguida, as orelhas apontadas para a frente como antenas captando um sinal distante. Michael saiu, fechando a porta atrás de si para não deixar o frio entrar. O ar gelado queimou seus pulmões, mas ele não se importou. Aproximou-se de Tom em silêncio, parando ao seu lado. O que quer que o cão estivesse olhando, não era visível para ele. Apenas árvores, neve e o céu pálido se estendendo até o infinito. Mas Tom não se movia. Seus flancos subiam e desciam em respirações curtas e controladas, como se estivesse prestes a saltar. Então, sem aviso, ele deu um passo à frente, depois outro, afastando-se da cabana. Michael estendeu a mão, mas não o tocou. Tom, chamou, a voz firme, mas sem ameaça. O cão parou, virou a cabeça por um instante, os olhos âmbar encontrando os dele. Havia uma pergunta ali, uma hesitação. Por um segundo, Michael pensou que Tom voltaria. Mas então o cão se virou novamente para a floresta e continuou andando, os passos agora mais decididos. Michael seguiu,
mantendo distância, mas sem perdê-lo de vista. Tom não corria, não fugia. Caminhava com uma determinação lenta, como se soubesse exatamente para onde estava indo. A neve rangia sob suas patas, e o vento carregava o som para longe, misturando-se ao sussurro das árvores. Eles seguiram assim por quase 1 quilômetro, até que Tom parou abruptamente diante de um emaranhado de galhos caídos, parcialmente cobertos pela neve. Ali, o cheiro era diferente, mais forte, mais pungente. O odor metálico de sangue seco misturava-se ao fedor de carne em decomposição. Michael se aproximou com cautela. Entre os galhos, algo se movia. Não um animal, mas o balançar de uma corda pendurada, presa a um galho alto. Na extremidade, um pedaço de carne apodrecida oscilava levemente com o vento. Era uma armadilha. Uma armadilha cruel, feita para atrair e prender. E, ao lado dela, parcialmente enterrado na neve, havia um osso longo, ainda com pedaços de carne grudados. Não era de um cervo. Era grande demais, forte demais. Era um osso de urso. Tom não se aproximou. Ficou parado, o corpo rígido, os olhos fixos no local. Um rosnado baixo e contínuo vibrava em sua garganta. Michael sentiu o estômago se contrair. Não era apenas uma armadilha qualquer. Era o mesmo tipo de armadilha que havia prendido Tom, que havia deixado aquelas marcas em suas patas. Alguém havia estado ali. Alguém que sabia como causar dor. Ele se agachou, examinando o chão ao redor. As pegadas na neve estavam quase apagadas, mas ainda era possível distinguir marcas de botas, profundas e pesadas, como as de alguém que carregava um fardo. Ou alguém que arrastava algo. Ou alguém. Michael se levantou devagar, o olhar varrendo a floresta ao redor. Não havia mais ninguém ali agora. Mas a presença daquele lugar, a violência que carregava, era palpável. Tom finalmente se moveu. Deu um passo para trás, depois outro, como se não suportasse ficar ali por mais tempo. Michael estendeu a mão, e o cão se aproximou, pressionando o corpo contra sua perna. Não era medo. Era alívio. Alívio por não estar sozinho. Eles voltaram para a cabana em silêncio, o peso da descoberta pairando entre os dois. Michael sabia que não podia ignorar o que havia visto. Mas também sabia que não podia agir por impulso. Não ainda. Primeiro, precisava garantir que Tom estivesse seguro. Que ambos estivessem. Enquanto caminhavam, ele observava o cão com atenção. Tom mancava levemente, um resquício da tensão daquela manhã, mas seus passos eram firmes. Quando chegaram à cabana, Michael fechou a porta com cuidado, trancando-a pela primeira vez em meses. Tom se deitou diante da lareira, o focinho apoiado nas patas, os olhos ainda alertas. Michael se ajoelhou ao lado dele, passando a mão pelo espesso. Vamos ficar bem, disse, mais uma promessa para si mesmo do que para o animal. Tom ergueu os olhos, e por um momento, Michael viu ali a mesma determinação que havia visto na floresta. Não era apenas um cão ferido. Era um sobrevivente. E agora, eles eram dois. Up before pressing forward again. Era como se o cão soubesse que, sozinho, Michael não conseguiria acompanhar o ritmo da floresta. E, de certa forma, ele estava certo. O sol já começava a mergulhar atrás das montanhas quando Tom parou abruptamente no topo de uma elevação. O vento cortante carregava consigo o cheiro de pinho e terra gelada, mas havia algo mais no ar, algo que fez os pelos de Michael se arrepiarem. Tom baixou o corpo, as patas dianteiras estendidas, a cauda rígida. Não era um sinal de medo, mas de alerta. Um aviso. Michael se agachou ao lado dele, os dedos apertando o cabo do rifle. Seus olhos percorreram a paisagem abaixo, um vale estreito, coberto por uma camada espessa de neve, onde as sombras das árvores se alongavam como dedos escuros. Nada se movia. Nada, exceto ali. Um ponto escuro, quase imperceptível, na base de um pinheiro retorcido. Não era uma rocha, nem um tronco caído. Era algo pequeno demais para ser natural, mas grande demais para ser ignorado.
Michael ajustou a mira dos óculos de visão noturna que havia tirado do bolso do casaco. A imagem ganhou vida em tons de verde e preto. E então ele viu uma figura encolhida, quase enterrada na neve. Um casaco vermelho desbotado, rasgado em alguns pontos, contrastando com o branco ao redor. Braços finos, envoltos em luvas gastas, seguravam algo contra o peito. Um gorro de lã, caído para o lado, revelava cabelos escuros, emaranhados e cobertos de gelo. Não era um adulto. Era uma criança. Tom soltou um rosnado baixo, gutural, o som vibrando em seu peito. Não era de agressão, mas de urgência. Michael sentiu o coração bater mais forte, a adrenalina inundando suas veias. Ele conhecia aquele tipo de silêncio. Era o silêncio de alguém que havia desistido de gritar. O silêncio de quem já não tinha forças para lutar. Fica aqui, murmurou para Tom, mas o cão já estava se movendo, descendo a encosta com a precisão de quem sabia exatamente para onde ir. Michael praguejou baixinho e seguiu, os pés afundando na neve até os joelhos. Cada passo era uma batalha, mas ele não podia perder tempo. Não agora. Quando chegou ao lado da criança, Tom já estava ali, farejando-a com cuidado, como se temesse assustá-la. Michael se ajoelhou, tirando as luvas para sentir o pulso no pescoço magro. Estava fraco, quase imperceptível, mas ainda lá. A pele estava gelada, os lábios azulados. Hipotermia. Grave. Ele não tinha muito tempo. Ei, disse, a voz rouca, tentando soar calma. Ei, você está seguro agora? Eu vou te tirar daqui. A criança não reagiu. Os olhos, semi-abertos, estavam vidrados, como se já não vissem nada. Michael agiu rápido. Tirou o casaco e o enrolou em torno dela, depois a pegou nos braços, surpreso com o quão leve ela era. Como um pássaro ferido. Tom observava tudo, os olhos fixos em Michael, como se soubesse que agora era a vez dele liderar. Vamos, disse Michael, ajustando o peso da criança contra o peito. Vamos para casa. Tom deu um latido curto, como se dissesse finalmente, e disparou à frente, abrindo o caminho pela neve. Michael seguiu, os músculos queimando com o esforço, a respiração formando nuvens brancas no ar. A cabana parecia a 1000 quilômetros de distância, mas ele não podia parar. Não agora. A cada passo, a criança em seus braços parecia mais pesada, não pelo peso real, mas pelo peso do que aquilo significava. Ele não sabia quem ela era, nem como havia chegado ali. Mas sabia de uma coisa, Tom não o havia guiado até ela por acaso. Havia um propósito nisso. Uma dívida sendo paga. E, pela primeira vez em muito tempo, Michael sentiu que talvez não estivesse mais sozinho naquelas montanhas. Que talvez, afinal, a floresta não fosse apenas um lugar para se esconder. Talvez fosse um lugar para ser encontrado. Chocou Michael. Era o fato de que, mesmo naquele estado de fragilidade extrema, seus olhos estavam abertos. E nele, queimava uma chama que ele reconhecia instantaneamente, a mesma determinação que o havia mantido vivo em meio ao caos, a mesma recusa teimosa em se render. Ela não o fitava com medo ou surpresa, mas com uma intensidade que parecia atravessá-lo. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O silêncio na cabana era tão denso que Michael podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Então, a mulher ergueu uma mão trêmula, os dedos ossudos se fechando no ar como se tentassem agarrar algo que só ela via. Tom soltou um ganido baixo, pressionando o focinho contra a palma dela, como se soubesse exatamente o que ela precisava. Michael se aproximou devagar, cada passo medido, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la. Ele se ajoelhou ao lado da cama, tirando as luvas com os dentes antes de tocar a pele fina como o papel da mulher. Estava gelada. Você está segura agora, murmurou, a voz rouca pelo frio e pela emoção contida. A mulher não respondeu. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Em vez disso, seus olhos se desviaram para algo atrás dele, fixando-se em um ponto na parede oposta. Michael seguiu seu olhar e viu, pregado com pregos enferrujados, um mapa desbotado das montanhas. Nele, linhas vermelhas traçavam rotas que ele conhecia bem,
caminhos que só alguém com experiência na região saberia marcar. E no centro, um círculo irregular destacava uma área isolada, perto de onde ele próprio havia se escondido por meses. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era coincidência. Nada daquilo era. A mulher tentou falar de novo, os dedos se contraindo em espasmos. Michael segurou sua mão com cuidado, sentindo os ossos frágeis sob a pele quase translúcida. Não force. Eu entendo, disse, embora não entendesse. Ainda não. Mas sabia que precisava agir rápido. Ele se levantou, vasculhando a cabana com os olhos treinados de quem já havia sobrevivido em condições piores. Sobre a mesa, encontrou um frasco de comprimidos quase vazio e um copo com restos de água turva. Ao lado, um caderno de capa dura, as páginas amareladas pelo tempo. Folheou-o rapidamente, anotações em letra trêmula, datas, coordenadas, nomes riscados com tanta força que o papel estava rasgado em alguns pontos. E então, no meio de uma página, uma frase sublinhada várias vezes: eles estão vindo. Não posso deixar que me encontrem. Michael fechou o caderno com um estalo. O peso daquelas palavras caiu sobre ele como uma pedra. Não era apenas uma mulher doente que ele havia libertado. Era uma testemunha. Ou pior, um alvo. Tom rosnou baixo, as orelhas em pé, o corpo tenso. Michael se virou para a porta, os instintos de combate despertando como uma segunda natureza. Lá fora, o crepúsculo havia se transformado em noite, e o vento uivava entre as árvores, carregando um som que não pertencia à floresta. O estalo seco de galhos quebrando. Não era o vento. Alguém, ou algo, estava se aproximando. A mulher agarrou seu braço com uma força surpreendente, os olhos arregalados agora, não de fraqueza, mas de urgência. Ela apontou para o mapa, depois para a porta, e balançou a cabeça com violência. Não aqui. Não agora. Michael entendeu. Não havia tempo para perguntas. Ele pegou o caderno, enfiou-o no bolso interno do casaco e se voltou para a mulher. Vamos tirá-la daqui, disse, a voz firme, apesar do coração batendo como um tambor de guerra. Tom já estava ao lado da cama, pronto para guiá-los. Mas antes que Michael pudesse levantá-la, a porta da cabana rangeu. Não foi aberta. Foi arrombada. A madeira velha explodiu para dentro sob o impacto de algo pesado, e a noite invadiu o cômodo como uma onda negra. No vão da porta, duas silhuetas se destacaram contra a escuridão, os contornos familiares de rifles de assalto e o brilho frio de óculos de visão noturna. Não se mexa, ordenou uma voz áspera, carregada de autoridade. Mãos onde a gente possa ver. Michael não obedeceu. Em vez disso, empurrou a mulher para trás da cama com um movimento rápido, enquanto sua mão direita já se fechava sobre o cabo do facão. Tom saltou na direção dos invasores, os dentes à mostra, um rosnado gutural sacudindo seu corpo. O primeiro tiro ecoou como um trovão na cabana, e o mundo explodiu em caos. Soalho, o corpo encolhido contra o frio, mas os olhos alertas, fixos na porta como se esperasse o próprio diabo surgir a qualquer momento. Michael entendia aquele olhar. Era o mesmo que vira em soldados que haviam sobrevivido a emboscadas, uma mistura de exaustão e prontidão, como se o corpo soubesse que a batalha nunca terminava de verdade. O fogo crepitava abaixo, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira crua. Cada estalo da lenha parecia coar o ritmo acelerado dos pensamentos de Michael. Ele sabia que Dylan não demoraria a voltar. Homens como ele não abandonavam seus jogos de poder. Não quando estavam tão perto do prêmio. E Sarah, com sua assinatura ou seu silêncio, era a chave que faltava. Ele se levantou devagar, os músculos protestando após horas imóveis. Precisava se preparar. A cabana não era uma fortaleza, mas poderia se tornar uma armadilha se ele não antecipasse os movimentos do inimigo. Primeiro, verificou as janelas, frágeis, com vidros rachados que mal seguravam o vento. Depois, a porta, reforçada por uma tranca de ferro enferrujada que não resistiria a um chute decidido. Não havia muito o que fazer além de improvisar. Pegou o facão e cravou-o na madeira da porta, criando uma barreira extra. Não era muito,
mas poderia ganhar alguns segundos preciosos. Em seguida, voltou sua atenção para Sarah. Ela ainda respirava, mas o ar entrava e saía em suspiros curtos, como se cada inspiração exigisse um esforço sobre-humano. Michael tocou sua testa, gelada, mas não tanto quanto antes. Um sinal mínimo de que o calor do fogo e a manta térmica estavam fazendo efeito. Ele umedeceu um pano com água morna e passou-o suavemente em seus lábios rachados, depois em suas mãos, tentando despertar alguma reação. Nada. Apenas o leve tremor de seus dedos, como folhas ao vento. Tom ergueu a cabeça ao ouvir o som de passos do lado de fora. Não eram os passos pesados de um homem, mas o arrastar de algo mais leve, quase furtivo. Michael se agachou instintivamente, a mão já no cabo do rifle. O cachorro rosnou baixo, um som que vibrava no peito, mais ameaçador do que qualquer latido. Alguém, ou algo, estava se aproximando. A maçaneta da porta girou devagar, como se testasse a resistência. Michael prendeu a respiração. Não era Dylan. Dylan não seria tão cuidadoso. Era alguém menor, alguém que não queria ser notado. A porta rangeu ao ser empurrada, apenas alguns centímetros, o suficiente para revelar um rosto pálido, assustado, iluminado pela luz fraca do fogo. Não atire, sussurrou uma voz feminina, trêmula. Por favor. Michael não baixou a arma. A mulher na porta era jovem, talvez 20 e poucos anos, com olhos arregalados e mãos erguidas em rendição. Seu casaco estava molhado de neve, e uma mochila surrada pendia de seus ombros. Quem é você? Perguntou Michael, a voz baixa, mas firme. Meu nome é Emily. Eu moro na cabana ao lado. Ouvi os tiros. Ela engoliu em seco, os olhos desviando para Sarah e depois para Tom, como se só agora percebesse a gravidade da cena. Eu sabia que algo estava errado. Dylan, ele não é certo da cabeça. Michael manteve o rifle apontado, mas relaxou ligeiramente a postura. Como você sabe o nome dele? Porque ele é meu irmão. A resposta saiu como um suspiro, carregada de vergonha. E eu sei o que ele fez. Eu tentei impedi-lo, mas ela balançou a cabeça, os lábios tremendo. Ele me ameaçou. Disse que se eu contasse a alguém, faria comigo o mesmo que fez com a tia Sarah. Tom rosnou novamente, mas não avançou. Michael estudou Emily por um longo momento. Havia algo em seus olhos, não era medo apenas, mas culpa. E talvez, apenas talvez, uma centelha de esperança. Entre, disse ele finalmente, baixando a arma. Mais devagar. Emily obedeceu, fechando a porta atrás de si com cuidado. Seus olhos percorreram a cabana, demorando-se em Sarah, no fogo, nas armas encostadas na parede. Quando falou novamente, sua voz era pouco mais que um sussurro. Ela vai sobreviver? Michael não respondeu de imediato. Em vez disso, voltou-se para Sarah, ajustando a manta térmica ao redor de seus ombros. Não sei. Mas vamos fazer tudo o que pudermos. Emily se aproximou, os joelhos cedendo quando viu de perto o estado de Sarah. Meu Deus, murmurou, cobrindo a boca com as mãos. Eu não sabia que estava tão ruim. Você sabia que ela estava aqui, afirmou Michael, não era uma pergunta. Emily assentiu, os olhos marejados. Eu suspeitava. Dylan vinha trazendo comida, mas nunca deixava eu entrar. Uma vez, ouvi gritos. Ela engoliu em seco. Eu deveria ter feito mais. E por que agora? Michael cruzou os braços, observando-a com atenção. Por que vir aqui hoje? Emily hesitou, depois puxou algo do bolso do casaco. Era um envelope amassado, com o selo do cartório do condado. Por que ele encontrou isso? Ela estendeu o papel para Michael. É a cópia do testamento da tia Sarah. Dylan disse que se ela não assinasse a transferência da propriedade até amanhã, sua voz falhou. Ele disse que não precisaria mais dela. Michael pegou o envelope, os dedos apertando o papel com força. O testamento confirmava o que já sabia.
Sarah era a única herdeira legal das terras da família, terras que valiam uma fortuna graças aos depósitos minerais descobertos no ano anterior. E Dylan, afundado em dívidas, não estava disposto a esperar pela morte natural da tia. Ele vai voltar, disse Michael, dobrando o papel e guardando-o no bolso. E não vai vir sozinho. Emily assentiu, os lábios apertados. Eu sei. Por isso trouxe isso. Ela abriu a mochila e tirou de dentro um revólver enferrujado, mas aparentemente funcional. Não é muito, mas é melhor do que nada. Michael olhou para a arma, depois para Emily. Havia algo de resoluto em sua postura agora, como se uma decisão tivesse sido tomada. Você sabe atirar? Não. Mas posso aprender. Ele quase sorriu. Quase. Então fique perto de mim. E faça exatamente o que eu disser. Tom se levantou, esticando-se antes de se aproximar de Emily e cheirar suas botas. Ela hesitou, depois estendeu a mão com cuidado, deixando que o cachorro a farejasse. Quando Tom lambeu seus dedos, algo em seu rosto se suavizou. Ele lembra dela, murmurou Emily, acariciando a cabeça do animal. Antes de tudo isso acontecer, eles eram inseparáveis. Michael observou a cena em silêncio. A cabana, antes um refúgio de solidão, agora era um campo de batalha. E ele, que havia jurado nunca mais se envolver, estava no centro de tudo. Mas não havia escolha. Não quando vidas dependiam dele. Vamos precisar de um plano, disse ele, voltando-se para a porta. E de um milagre. Voz era um fio de desespero que cortava o ar gelado. Michael hesitou, os olhos indo do rosto suplicante de Sarah para as chamas que consumiam a cabana. Cada segundo que passava tornava a missão mais impossível. As paredes de madeira estalavam como ossos se quebrando, e o teto já começava a ceder em alguns pontos, lançando faíscas no céu noturno. Tom, percebendo a indecisão do homem, soltou um latido agudo e puxou a manga de sua camisa com os dentes, como se dissesse, não há tempo. Mas Sarah não desistia. Seus dedos, antes frágeis, agora apertavam o braço de Michael com uma força surpreendente. Por favor, ela sussurrou, a voz se quebrando. É tudo o que resta dele. Michael olhou para Dylan, ainda caído na neve, tossindo e se debatendo contra as brasas que queimavam suas roupas. O homem não era mais uma ameaça imediata, mas a cabana sim. E, no entanto, algo na urgência de Sarah o fez agir. Talvez fosse a lembrança de Emily, de como ela havia lutado até o fim por algo que amava. Ou talvez fosse o simples fato de que, naquele momento, não havia mais nada a perder. Fique aqui, ordenou, cobrindo-a com o cobertor térmico. Não se mova. Tom rosnou baixo, como se entendesse a gravidade da situação, e se posicionou ao lado de Sarah, os olhos fixos na cabana em chamas. Michael respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões, e correu de volta para o inferno. O calor o atingiu como um soco. A fumaça era tão densa que ele mal conseguia enxergar a própria mão à frente do rosto. Tateou o caminho, usando a memória para se guiar. O casaco velho de Sarah estava jogado perto da pilha de lenha, como ela havia dito. Ele o agarrou, sentindo o tecido áspero encharcado de fumaça, e já estava se virando para sair quando algo chamou sua atenção. No chão, meio escondido sob um pedaço de madeira caída, havia um caderno de capa preta, parcialmente queimado nas bordas. Ele o reconheceu na mesma hora, era o mesmo que Emily havia mostrado a ele dias antes, cheio de anotações e desenhos feitos à mão. Por um segundo, hesitou. Não havia tempo. Mas então se lembrou do nome que Sarah havia murmurado, David. E de como Emily, em seus últimos momentos, havia segurado aquele caderno contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele o pegou, enfiando dentro do casaco junto com os papéis que já estavam na dobra da manga. O fogo rugia ao seu redor, as chamas lambendo as paredes como línguas famintas. Michael mal conseguia respirar, a garganta ardendo, os olhos lacrimejando. Sabia que estava arriscando tudo por algo que talvez nem importasse mais. Mas, naquele momento, não importava. O que importava era que Sarah acreditava que aquilo era tudo que restava.
Ele se lançou para a porta, sentindo o calor das chamas queimando suas costas. O mundo lá fora era um borrão de neve e frio quando ele finalmente rompeu para a noite, tossindo e cuspindo fumaça. Tom latiu freneticamente, correndo em círculos ao redor de Sarah, que agora se sentava com dificuldade, os olhos arregalados fixos nele. Michael caiu de joelhos ao lado dela, estendendo o casaco e o caderno. Sarah os agarrou com mãos trêmulas, os dedos percorrendo o tecido como se procurassem algo. Quando encontrou o que buscava, uma costura irregular na parte interna, seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, quase imperceptível. Obrigada, sussurrou, apertando os papéis contra o peito. Michael não respondeu. Não havia palavras para o que acabará de acontecer. A cabana, agora uma coluna de fogo, iluminava a clareira como um farol macabro. Dylan havia sumido, provavelmente fugido na confusão. E eles estavam ali, 3 sobreviventes de um pesadelo que ainda não havia terminado. Tom se aproximou, encostando o focinho frio na mão de Michael, como se dissesse, agora sim. E, pela primeira vez em muito tempo, Michael sentiu algo parecido com esperança. Não era muito. Mas, naquele momento, era tudo o que precisavam. Michael respirou fundo, sentindo o peso da verdade ainda ecoar em seu peito como um trovão distante. Cada palavra que precisava dizer parecia grudar na garganta, mas não havia tempo para hesitações. Ela é Sarah Shore, começou, a voz firme apesar do tremor interno. E esses documentos? Ele tocou o volume sob o casaco, como se precisasse confirmar que não era um sonho. Eles provam que ela e meu avô eram donos desta terra juntos. Antes de ele ir para a guerra. O xerife Brody ergueu uma sobrancelha, mas não interrompeu. Seu olhar experiente percorreu o rosto de Michael, como se avaliasse a veracidade da história e a sanidade do homem que a contava. O jovem delegado, por sua vez, trocou um olhar rápido com o superior, mas manteve-se em silêncio, atento. Michael continuou, as palavras saindo mais rápidas agora, como se temesse que o tempo pudesse roubá-las antes que fossem ouvidas. Meu avô nunca falou sobre ela. Nunca. Mas agora faz sentido, a tristeza, as histórias pela metade, o jeito como ele olhava para as montanhas como se esperasse algo. Ele apontou para a cabana em chamas, suas paredes desmoronando em brasas. Isso aqui, isso era dela. E alguém tentou apagar qualquer vestígio dela. O xerife assentiu lentamente, como se encaixasse peças de um quebra-cabeça que já conhecia. Ashord, esse nome não me é estranho, murmurou, coçando a barba grisalha. Há uns 20 anos, teve um caso por aqui. Uma mulher desapareceu depois de uma briga com o irmão. Nunca encontraram o corpo. Seus olhos voltaram para Sarah, agora imóvel sob os cobertores térmicos que o delegado havia estendido sobre ela. Você acha que é a mesma pessoa? Michael não respondeu de imediato. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado de Sarah, afastando com cuidado uma mecha de cabelo grudada em sua testa. Ela não desapareceu, disse, a voz baixa. Ela foi escondida. Por décadas. Ele ergueu os olhos para o xerife, o fogo refletindo em suas pupilas como 2 chamas gêmeas. E Dylan, ele sabia. Ele sempre soube. Como se convocado pelo nome, Dylan ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e inchados de exaustão e algo mais, medo, talvez, ou o peso de uma culpa antiga. Ele abriu a boca, mas as palavras morreram antes de saírem. O xerife Brody deu um passo à frente, a mão pairando perto do coldre. Dylan Vance disse, a voz cortante como uma lâmina. Você vai ter que explicar muita coisa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar das chamas e pelo zumbido distante dos motores dos snowmobiles. Tom, sentado ao lado de Michael, soltou um rosnado baixo, os pelos da nuca eriçados. O xerife notou o movimento e franziu o senho. Esse cachorro é seu? Michael assentiu, passando a mão pelo dorso do animal. Ele a encontrou. Ele me trouxe até aqui. As palavras soaram quase como uma confissão, como se admitir aquilo em voz alta tornasse tudo mais real. Brody observou o pastor alemão por um longo momento, depois voltou-se para o delegado. Chame a ambulância aérea. Diga que temos uma vítima de hipotermia grave e possível trauma.
E peça reforços. Ele se virou para Michael, o tom mudando para algo mais urgente. Você disse que tem documentos? Michael hesitou por um segundo, depois puxou o pacote de dentro do casaco. As mãos tremiam levemente ao entregá-lo ao xerife. Aqui. Tudo o que sobrou. Brody abriu o pacote com cuidado, examinando as páginas amareladas sob a luz dos faróis dos snowmobiles. Seus lábios se moveram silenciosamente enquanto lia, e quando ergueu os olhos novamente, havia algo novo em seu olhar a respeito, talvez, ou a compreensão de que aquela noite não terminaria com a chegada da ajuda. Isso muda tudo, disse, dobrando os papéis com cuidado. E explica muito. Dylan, que até então permanecerá em silêncio, finalmente falou, a voz rouca. Ela não devia ter voltado. Ninguém devia ter voltado. Ele olhou para Michael, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e desafio. Você não entende. Não é só sobre a Terra. É sobre o que aconteceu aqui. O que ele fez? O xerife Brody se aproximou de Dylan, a presença imponente como uma parede de granito. E o que foi que ele fez, Dylan? Porque, até onde eu sei, esconder uma pessoa por 30 anos é sequestro. E queimar uma cabana com gente dentro é tentativa de homicídio. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairar no ar gelado. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Dylan baixou a cabeça, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Eu só queria que tudo ficasse enterrado, murmurou. Como sempre foi. O som de rotores cortou o silêncio antes que alguém pudesse responder. A luz de um helicóptero varreu a clareira, iluminando a cena como se fosse dia. Michael se levantou, sentindo o peso da noite finalmente começar a se dissipar. Mas, enquanto os paramédicos corriam em direção a Sarah, carregando maçãs e equipamentos, uma certeza se instalou em seu peito, nada voltaria a ser como antes. Nem para ele. Nem para Sarah. Nem para os fantasmas que, enfim, haviam encontrado uma voz. Do que ele fez? Não quero ter nada a ver com isso. Michael observou as chamas dançarem no fogo, refletindo nas feições serenas de Sarah. Ele entendia o peso daquelas palavras. O dinheiro, a ganância, a violência, tudo aquilo havia deixado marcas profundas, não apenas nela, mas em todos que haviam cruzado o caminho de Dylan. E o que você quer, então? Perguntou, a voz baixa, quase perdida no crepitar da lenha. Sarah respirou fundo, como se buscasse coragem nas memórias que agora podiam ser ditas em voz alta. Quero que isso seja usado para algo bom. Algo que honre o David. Ela estendeu a mão, tocando de leve os papéis amarelados sobre a mesa. Ele amava estas montanhas. Amava este lugar. Talvez pudéssemos criar algo aqui. Um refúgio. Para veteranos. Para pessoas que, como nós, precisam de um lugar para se curar. Michael sentiu um nó se formar na garganta. A ideia não era apenas generosa, era perfeita. Um eco do que seu avô teria desejado. Um centro de apoio, murmurou, testando as palavras. Com trilhas, terapia ao ar livre, talvez até um canil para cães de serviço. Ele olhou para Tom, que ergueu as orelhas ao ouvir a palavra cães. Parece que o Tom já aprovou. Sarah riu, um som leve que encheu a cabana de uma alegria muito esquecida. Então está decidido. Ela pegou os documentos e os guardou com cuidado em uma gaveta da antiga escrivaninha de David. Vamos começar pequeno. Um passo de cada vez. Os meses seguintes foram de planejamento e trabalho. Com a ajuda de advogados e do próprio xerife Brody, que se tornou um aliado inesperado, eles estabeleceram uma fundação sem fins lucrativos. O terreno foi avaliado, os direitos minerais foram transferidos para a organização, e doações começaram a chegar primeiro de veteranos locais, depois de empresas que queriam apoiar a causa. Michael, que sempre havia evitado contato com o mundo exterior, descobriu-se respondendo e-mails, fazendo ligações e até dando entrevistas, sempre com Sarah ao seu lado, sua voz firme e seu sorriso tranquilo servindo de âncora. A cabana, antes um refúgio solitário, tornou-se o coração de algo maior. Eles contrataram construtores para erguer cabanas adicionais, adaptadas para acessibilidade,
e um galpão que serviria como centro comunitário. Tom, agora um cão oficial de terapia, recebia treinamento básico e passava os dias acompanhando Sarah em suas visitas aos primeiros hóspedes, homens e mulheres que chegavam com olhares vazios e saíam com um pouco mais de esperança. Uma tarde, enquanto caminhavam pela trilha que levava ao riacho, Sarah parou de repente e apontou para uma árvore. Olha, disse, tocando o tronco. Entre os galhos, uma placa de madeira havia sido pregada, com letras simples e desbotadas, em memória de David Vance. Que estas montanhas curem o que a guerra não pôde. Michael sentiu os olhos arderem. Ele não precisava perguntar quem havia colocado ali. Sabia que tinha sido Sarah, em algum momento dos últimos meses, quando ele estava ocupado com os detalhes da construção. Ele teria gostado disso, disse Michael, a voz embargada. De saber que este lugar ainda está ajudando pessoas. Sarah segurou sua mão, apertando-a com força. Ele sabe, Michael. Tenho certeza. E assim, entre as árvores que sussurravam histórias antigas e o vento que carregava o cheiro de pinho e terra molhada, eles encontraram um novo propósito. Não era mais sobre sobreviver ao passado, mas sobre construir algo que durasse. Algo que, como as montanhas ao redor, resistisse ao tempo. A loucura havia ficado para trás. O que Michael e Sarah buscavam agora era paz. A terra, o potencial de riqueza que ela guardava, tudo isso parecia secundário, quase irrelevante diante do que realmente importava. Isso sempre foi para o futuro de vocês dois, disse Michael, a voz firme, mas carregada de uma verdade que não precisava de explicações. O de vocês e o do David. Uma ideia começou a tomar forma, lenta e inevitável, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade. Um propósito que nascia das cinzas do passado, sólido e necessário. Eles não venderiam a terra. Não a explorariam em busca de lucro pessoal. Em vez disso, a transformariam em um tributo vivo à memória que havia sido tão brutalmente interrompida. Juntos, estabeleceram um fundo fiduciário, uma fundação que levaria o nome de David e Sarah Vance. Com a ajuda de um advogado da cidade, estruturaram um acordo para arrendar os direitos minerais a uma empresa de mineração ética, comprometida com rigorosas proteções ambientais. Os lucros, muito além do que qualquer um dos dois jamais precisaria, seriam destinados a duas causas que carregavam no peito como cicatrizes e esperanças. A primeira, apoiar veteranos de guerra, homens e mulheres que lutavam contra feridas invisíveis, aquelas que não sangram, mas queimam por dentro. A segunda, financiar abrigos de resgate animal com poucos recursos, lugares que ofereciam segundas chances a criaturas como Tom, que haviam conhecido o abandono e encontrado, contra todas as probabilidades, um lar. A primavera chegou às montanhas de Montana como um suspiro aliviado, derretendo a neve e pintando o mundo de verde outra vez. Michael e Sarah trabalharam lado a lado, não apenas na fundação, mas na própria cabana. Ela já não era mais um refúgio temporário. Era um lar. Ele construiu uma rampa para a varanda, madeira clara e resistente, para que nenhum obstáculo ficasse entre eles e o mundo lá fora. Ela plantou flores silvestres no solo úmido, pétalas vibrantes que brotavam como pequenos atos de rebeldia contra a lembrança do inverno longo e cruel. Em uma noite quente, sentaram-se na varanda, balançando suavemente no velho balanço de madeira. O vento brincava com as folhas novas dos pinheiros, e Tom descansava aos seus pés, a cabeça apoiada na bota de Michael, o corpo relaxado na tranquilidade de um cão que sabe, no fundo da alma, que está em casa. As montanhas, que antes haviam sido um símbolo de solidão, agora pareciam um abraço protetor, vasto e silencioso. Ele teria adorado isso, disse Sarah, a voz suave, carregada de saudade. Ele teria adorado você. Michael olhou para o horizonte, onde o céu se fundia com as silhuetas escuras das árvores. Os fantasmas que o haviam seguido até ali haviam se aquietado. Suas vozes, antes estridentes, foram substituídas pelo murmúrio gentil de uma vida reconstruída. Ele viera para aquelas montanhas buscando um fim para sua história, um lugar onde pudesse desaparecer em silêncio. Em vez disso, encontrara um recomeço. Desceu a mão e acariciou a cabeça de Tom, sentindo o calor do pelo macio sob os dedos. Seu coração transbordava de uma gratidão tão profunda que quase doía.
Haviam encontrado seu propósito nos ecos do passado, velhos soldados de guerras diferentes, unidos por um cão extraordinário. Ali, no mesmo lugar onde a tragédia começara, haviam encontrado sua paz. A história de Michael, Sarah e do fiel Tom é um lembrete poderoso de que o amor e a lealdade são ecos que nunca se apagam de verdade. São capazes de atravessar até mesmo os abismos mais largos do tempo. Se essa jornada tocou você, ajude esse eco a viajar mais longe. Compartilhe essa história com alguém que precise de um pouco de esperança. E se sentir vontade, deixe suas próprias palavras nos comentários. Um simples gostei já nos diz que essas histórias importam. Ao se inscrever, você se torna parte querida dessa família de contadores de histórias. A jornada não precisa terminar aqui. Outra história de coragem e conexão já está esperando por você, pronta para ser descoberta.